Shalom, Adonai, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, louvado, engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oremos. Querido Deus e amado Pai, glorificado, exaltado é o teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Senhor, pela beleza da tua santidade. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, pedindo, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados praticados em gestos, ações, palavras ou pensamentos. Nos molda, Senhor, de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Vivifica-nos, Senhor, nesta hora. Eu peço, ó Deus, que a tua palavra venha nos trazer o renovo, o bom ânimo necessário, Deus, para enfrentarmos as adversidades, ali os dissabores do nosso dia a dia, situações que vêm inesperadas muitas das vezes. Ó Deus, nos ajuda a ter bom ânimo, nos ajuda a prosseguir em fé, nos ajuda a não desanimar. Pai amado, Pai querido, manifesta-se, Senhor, em nós e através de nós. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus por este capítulo 22 de 1 Samuel. Esse capítulo a gente vê que Davi, ele esconde-se, né, em Adulão, em Moabe. Tem aquela questão que traz aqui, né, a respeito dos moabitas, de Ruth, a descendência de Davi. E aqui acontece algo, né, gente, a consequência. Misericórdia. Toda ação gera uma reação, tudo tem uma consequência, né? Não tem como eu fazer algo e achar que aquela atitude minha não vai gerar, né? Não vai acontecer nada. Como a gente vive falando, né? Se eu semeio bem, eu vou colher o bem. Se eu semeio vento, eu colho tempestade. Tem todos esses dizeres, porque é uma verdade, né? A gente vê que as pessoas estão constantemente semeando. E existem coisas que as pessoas semeiam intencionalmente e tem coisas que é intencional. Todavia a colheita é certa. E aqui, Aimeleque, a gente vê que Aimeleque, ele foi vítima de uma mentira, né? Davi, ele mentiu, ele se posicionou mal diante daquele contexto e isso trouxe uma consequência muito ruim para Aimeleque. Custou a própria vida, a vida de outras pessoas também. A gente vê aqui nesse contexto que esse Doeg, né, Doeg, ele foi ali, né, um canal de destruição naquele contexto, porque Davi sabia que pelo fato dele estar ali, algo iria acontecer e realmente foi ele que foi lá e concluiu a matança. Foi muito triste todo esse contexto e a gente vê que Abiatar, né, aqui fala que porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Abiatar, ele foi atrás de Davi. E a gente para e a gente analisa e pensa, né? Poxa, se verdadeiramente Davi foi a causa da morte, né? De Aimeleque, o filho dele poderia ter uma versão a Davi. Falar, não vou procurar Davi porque, né? Só que fato é, gente, que Aimeleque, ele não sabia de nada e que nesse contexto todo, a gente vê que verdadeiramente Davi, ele não entrou em detalhes com Aimeleque. E Aimeleque foi muito sincero. Quando a gente vê o discurso de Aimeleque aqui, né, chega a cortar o coração, porque ele fala aqui: acaso é de hoje, no versículo 15, que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais. Impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque morrerás, tu e toda a tua casa. Disse o rei aos da guarda:
que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. Ali a inveja, a fúria, aquele sentimento que estava movendo Saul era tão forte que cegou ele. E sabe, a gente para e a gente analisa, quando uma pessoa ela tem inveja, quando uma pessoa está com raiva, quando ela começa a alimentar sentimentos ruins, ela fica cega. Ela não consegue enxergar mais nada a não ser o seu ódio, a não ser a sua justiça. E isso é terrível, gente. Isso é terrível. E algo que eu penso que a gente precisa identificar em nós mesmos, né? Às vezes a gente consegue assim, poxa, tem uma pessoa que me persegue, que talvez pode estar sendo movido por esse sentimento. Tem outra pessoa que, aquela pessoa pode estar com o espírito de Saul. Mas e você? E eu? Será que nós estamos ali, né, procurando tanto Saul no nosso meio? Será que a gente não está sendo nosso próprio Saul? Né? Levantando coisas que às vezes nem é verdade, nem está acontecendo. Às vezes a gente cria um problema que nem existe, que nem é real. Às vezes a gente fica com algo na cabeça, a gente fica maquinando, a gente fica remoendo e nem é real o problema. Então o que eu penso que Deus ele quer nos alertar hoje? Para várias coisas, que a mentira ela tem consequência, que a mentira ela não somente traz consequências para si, mas para outros inocentes. A gente vê que vale você falar a verdade, ainda que Aimeleque ele morreu, mas ele foi sincero, ele falou a verdade. Vale a gente pensar também nesse contexto que aqueles homens ali de Saul não quiseram, né, se levantar ali para matar aqueles sacerdotes. Vale a gente pensar que esse Doeg, né, ele estava também movido de um sentimento muito ruim, porque ele não pensou duas vezes em executar ali os sacerdotes. E vale a gente pensar que Abiatar, ele verdadeiramente, ele sabia que Davi estava sendo perseguido injustamente, que ainda que ele errou, ele estava tentando salvar-se, porque pensa comigo, Abiatar ele viu esse contexto todo, viu? Talvez estava, não sei, né? A Bíblia não fala, eu estou conjecturando. Às vezes ele estava ali escondidinho, vendo Aimeleque se defender, vendo Aimeleque falar, olha, né? Eu não sabia de nada, acaso sou eu e tal, que consulto Deus por outras pessoas e tal. Então talvez Abiatar ficou pensando, né? Diante de tudo que meu pai falou, Aimeleque ali para Saul, mesmo assim o ódio dele estava cego, quis matar meu pai, então realmente o que está nesse homem não é bom. Então assim, várias lições que a gente tira desse contexto, mas eu falo para você assim, sinta paz nas suas atitudes. Às vezes a gente não vai ter a certeza, eu não tenho certeza de tudo, eu não tenho. Só que a gente precisa ter paz nas nossas atitudes. Eu fiz isso, eu sinto paz nisso. Se eu tiver que responder por isso, eu vou responder por isso. É esse o ponto-chave que Deus quer falar comigo e com você hoje. Sinta paz nas suas atitudes. Eu fiz isso, eu fiz. Eu falei. E sustentar o que você fala, o que você faz, ter um posicionamento de um homem e de uma mulher de Deus, de um representante do reino de Deus aqui na terra. Senão a gente está vivendo do quê? De hipocrisia? Não é isso que Deus quer de mim, nem de você. Deus te escolheu para fazer a diferença. Aí onde você está, e você sabe disso. Então movimente-se, sabe, como um homem e uma mulher que correm em prol da verdade. Entenda tudo que está nesse contexto, faz uma análise aí de acordo com a sua realidade. Eu creio que você vai conseguir extrair dessa mensagem aquilo que você precisa nesta tarde. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua tarde, a sua vida. Shalom.